E fez um chuveirinho na área, Bruno Henrique escorou, tentaram até fazer a falta. Chats queridos do Flamengo, pô. Seja muito bem-vindo ao Queridos do Flamengo. E se você é um querido, já se inscreva no canal e deixa aquele like. É nóis. Do Galo, na sequência o Felipe Luiz. Agora a gente apresenta informações do ATP Finals, uma pausa e o Felipe Luiz está chegando para a gente apresentar. Profundamente ter que falar de um assunto desses depois de ser campeão da Copa do Brasil, mas sou extremamente grato a essa diretoria por ter confiado em mim em 2019, por ter acreditado em mim, por ter me colocado aqui. Sou extremamente grato ao Gabriel e por tudo que ele fez pelo clube e por mim. E o que eu posso dizer para vocês é que sobre o afastamento do Gabriel foi que, devido a um episódio ocorrido na final, eu fui comunicado pelo vice-presidente Marcos Braz de que ele não seria relacionado para esse jogo e para os próximos jogos até segunda ordem. E esse é um assunto total do Marcos Braz e ele vai explicar para vocês no momento que ele achar oportuno. Mas é um assunto do Marcos Braz e é isso. Esse é o meu pronunciamento sobre esse assunto que, como eu falei, me entristece profundamente porque gostaria muito de que não sujasse o título maravilhoso e incrível que esse grupo conquistou por nenhum motivo extracampo. Então, espero que esse assunto se resolva o antes possível, porque todos os torcedores merecem que o Flamengo sempre esteja bem. Ok? Obrigado. Abrindo para as perguntas. Boa noite, Felipe. Felipe, queria te perguntar da partida de hoje. Imagino, pelo teu espírito, da tua época de jogador e agora de treinador, imagino que você tenha saído muito frustrado com esse resultado, porque o Flamengo criou demais, teve muito próximo da vitória. Mais uma vez, o Everson teve uma grande atuação e, com todo respeito à recomendação, queria saber se você poderia falar mais sobre o assunto. Se não puder, eu entendo, mas eu tinha que tentar no meu papel. Tá? Okay. Obrigado. Sobre o jogo, foi um jogaço do meu time, foi um jogaço, onde eu saí extremamente satisfeito. Por quê? Porque eu, no meu modelo de jogo, eu criei um modelo de jogo onde o torcedor se sinta representado, que é pressionar alto, que é atacar em todo momento, que é um time vertical, que tenha chances de gol, que jogue tentando sempre buscar o gol. E eu vi o meu modelo de jogo sendo representado no campo hoje pelos jogadores, que treinaram pouquíssimo juntos, esse time nunca tinha jogado junto, e entenderam perfeitamente tudo que eu queria, fizeram um jogão, assim, um jogo extraordinário, fizemos muitas chances de gol para fazer o gol, infelizmente a bola não entrou, e o futebol é assim, ok? Felipe, boa noite. João Pedro Fragoso, Jornal Globo. Eu não tive em Minas no domingo, então parabéns pela conquista de mais um título aí na sua carreira. Felipe, eu queria te fazer uma pergunta sobre você. Ao longo desse tempo que, enfim, desde outubro, quando você está no futebol profissional do Flamengo, e no Sub-17, no Sub-20, quando você estava na base também, você falou muito de como você se preparou para estar onde você está, no que diz respeito ao aspecto tático, ao campo e bola. Mas eu queria te perguntar sobre como você se preparou para viver esses momentos do futebol também, esses momentos de polêmicas extracampo, esses momentos de algumas questões que você tem que resolver com as diretorias, que são essas questões internas. Como é que você se preparou para viver esse tipo de momento assim? Primeiro porque eu tive muitas experiências e convivências com polêmicas como jogador, com companheiros, até mesmo eu, em alguns determinados momentos. E essa experiência me leva a ter um rumo, um norte. Mas a liderança que eu tenho é uma liderança natural, né? Sou como eu sou, eu não sou um ator, eu sou como eu sou. E isso não se prepara, isso se é. Só isso. Felipe, boa noite, Raíza Simplício da Gol Brasil. Eu queria que você explicasse para a gente ali a situação do pênalti, né? O Davi Luiz bateu o pênalti, não sei se ele pediu a bola para o Alcaraz é que vinha batendo os últimos 2 pênaltis, pelo menos ele bateu e converteu. Como é que foi essa situação ali? Você participou, não participou? Queria entender ali o que aconteceu. Participo de todas as escolhas do meu time, tudo que faz no campo, até os arremessos de laterais, as jogadas de escanteio, as jogadas de falta, as cobranças de pênaltis. E o Davi Luiz e o Alcaraz eram os 2 batedores da minha lista de hoje. O Davi Luiz treina todos os dias pênalti.
O Charlie também treina praticamente todos os dias pênalti. O Davi tem uma média de acerto incrível e acredito porque aconteceu, o Davi vai poder explicar melhor, né? Mas eu acredito que o Everson conhecia ele, alguma coisa assim. Ele acabou perdendo o pênalti, mas isso é absolutamente normal, porque o Charlie também poderia ter errado o pênalti e qualquer outro jogador está sujeito a errar um pênalti, né? Isso é treino, é prática e eu tenho plena confiança nos batedores que eu escolho. E se eu coloquei o Davi Luiz como um dos 2 batedores, porque depois dentro do jogo um se sente mais com mais confiança, outro com menos confiança, então eu sempre coloco 2 batedores. E se eu coloquei o Davi Luiz como batedor de pênalti é porque eu vejo ele treinar e sei da capacidade de bater pênalti que ele tem, porque é um jogador que já bateu pênalti em final de Champions League. Felipe, aqui, boa noite, Cícero Mel, da ESPN, dos canais Disney. Parabéns aí por esse seu início de trajetória no time profissional, com muita personalidade, né, mostrando tudo aquilo que você aprendeu como jogador e com grandes técnicos. Eu queria justamente falar sobre isso. Você tem 10 jogos à frente do Flamengo, 6 vitórias, 3 empates e apenas aquela derrota no Fla-Flu. O Campeonato Brasileiro faltam 5 rodadas. A trajetória, o que vem para o Flamengo já está tudo definido. Conquistou o título que queria da Copa do Brasil, conquistou uma vaga, em consequência, para a Libertadores da América. Já teria a vaga, de qualquer maneira, com a classificação que ele tem no momento em 4º lugar. Você vai aproveitar esses 5 jogos que faltam para desenvolver o quê dentro desse time do Flamengo e dentro da sua carreira? Eu imagino que você vai aproveitar para desenvolver coisas que você pensa em relação ao que você acha melhor num time com o seu comando, né? Então, queria que você falasse se o Flamengo já tem a sua cara e o que falta você implantar para que esse time possa crescer ainda mais nas suas mãos. Boa noite. Boa noite, boa pergunta. Primeiro, faltam 5 jogos, né? Como você falou, 33 a rodada hoje. Isso, 5 jogos. Eu penso, e juro para você que eu penso que se eu não ganhar na próxima rodada, eu não vou estar aqui. Então, esse é o meu pensamento. Então, o que eu vou implementar? Meu modelo de jogo, que é muito similar ao que a torcida, o DNA que a torcida exige. Quero ver ele no campo, refletido no campo como foi hoje, no jogo de hoje, porém eu quero ganhar. Eu quero ganhar porque a única coisa que vai manter no cargo aqui é ganhar. E eu vou fazer de tudo para continuar aqui, ganhando, e vou exigir o máximo dos jogadores. Hoje eu vi um esforço extraordinário, eu vi um esforço incrível dos meus jogadores que acabavam de ser campeões e entramos com a responsabilidade de jogar como campeão da Copa do Brasil. Fizemos 25 chances de gol com um time, como eu falei, 25 chutes a gol, né? Com um time que nunca tinha jogado junto, com uma formação que eu não tinha treinado nunca. Então, isso diz muito do nível dos jogadores que estão aqui e do comprometimento que eles têm com o clube e com a equipe. E isso me deixa muito feliz. O que eu vou fazer nesses 5 jogos, eu vou fazer de tudo para ganhar o próximo jogo. E, se Deus quiser, eu vou estar daqui a 2 jogos também. Ok? Boa noite, Felipe. Bruna Medeiros, do Diz Fla. Hoje você escolheu iniciar com essa formação que você acabou de citar, que você não tinha treinado, 3 zagueiros e, pelo menos na minha avaliação, o time foi muito seguro defensivamente e também conseguiu criação de oportunidades, apesar de não ter feito gol. Esse esquema você está testando, já pensando na temporada que vem? Você já vê, até você elogiou, né, no último jogo, falando que o Milito provou que o 3 zagueiros não é defensivo e tal. Então, você enxerga isso como um possível esquema para a temporada de 2025, como essa tentativa da temporada que vem? E também, se você puder fazer uma análise sobre como se funcionou do jeito que você imaginou também. Obrigada. Eu acredito que todo time que luta para ser campeão, um time completo, um time muito qualificado, ele tem que dominar 2 sistemas, pelo menos. Esse é o meu pensamento, tá? Sobre futebol. Nós dominamos muito bem o 4-4-2, 4-2-3-1, que é similar. E hoje, esses jogadores provaram que dominam o 3-4-3, 3-5-2. Então, hoje, por que eu coloquei essa estrutura no campo hoje? Primeiro, pelos jogadores que tinham. A qualidade, a característica dos jogadores que estavam disponíveis para o jogo de hoje. Que vocês viram, eram esses que estavam disponíveis para o jogo de hoje, mais o Lohan, do profissional, mais o Cleiton.
O Léo não tinha condições de jogo de hoje e até completou o banco. Então, em função das características dos jogadores que estavam hoje no campo, esse, para mim, era o melhor sistema, que combinava muito com o jeito para pressionar o jeito que o Atlético Mineiro joga. E foi, para mim, funcionou muito bem, porque o primeiro tempo eu praticamente não vi o Atlético Mineiro no nosso campo. Praticamente não vi. Vi só a gente, enquanto durou as forças, duraram as pernas, porque o jogo é feito de fases e a gente fez essa fase durar muito mais do que é o normal. Foram 65 minutos dentro do campo do Atlético Mineiro e, claro, depois, claro que essa fase muda um pouco, o Atlético melhorou no jogo, teve as suas chances, mas, como eu falei, fiquei muito feliz porque são jogadores que muitos deles não vinham jogando muito, vinham sem ritmo e fizeram um jogo muito bom. Felipe, boa noite. Vinícius, Sacramento MS Web Rádio. Queria te dar os parabéns pela sua temporada. Ganhou título no Sub-17, Sub-20 e também no profissional. Eu queria saber de você como é que você vai fazer agora com esses 5 jogos para rodar o elenco, né? Porque você teve vários desfalques. Você acabou de dizer que teve um 14º com o Léo Pereira, que completou o banco, mas não tinha condições. Como rodar o elenco